Seguimos viagem, então. Vamos até Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, espero que já de café tomado, dia iniciado e hoje, mais uma vez aqui no Liberdade de Opinião. Bom dia. Bom dia. Café é maneira de dizer, né? Frutas, comidas. Bom dia. Seja bem-vinda, Elisa. Muito bem, vamos em frente então, dar início aos trabalhos aqui do Liberdade de Opinião. Primeiro assunto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar durante o fim de semana sobre possíveis rupturas em meio a uma crise entre os poderes e ameaças às instituições democráticas. Em Goiânia, o presidente ainda disse que existem 3 opções para o futuro dele: ser preso, ser morto ou ter vitória. Vamos ouvir então o que ele disse. Digo uma coisa aos senhores. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Nenhum homem aqui na terra vai me amedrontar. Alexandre, Mollica acrescentou a sugestão de um quarto cenário, que seria o presidente da República perder a eleição também. E aí, como você avalia as palavras de Jair Bolsonaro? Na verdade, seria o terceiro cenário, porque o primeiro ele retirou. O preso, ele retirou, né? Depois de ter dito, eu acho que ele se arrependeu e tirou. Então é morto ou vitória. Ele não acrescentou aí derrota ou desistência. Aliás, no domingo de manhã, ele falou numa outra palavrinha que rima com desistência: paciência, né? Domingo de manhã ele postou um texto dizendo que é difícil de pedir para um povo que já está com a paciência esgotada que tenha paciência, mas o melhor é a paciência, né? Então, essa é a última opção dele, que é uma opção usada por grandes estrategistas. Saladino, por exemplo, usou isso para derrotar os franceses lá no Oriente Médio, né? Eu acho que os mujahidins, os talibãs que estão mais na moda hoje, os vietcongues, todos usaram de muita paciência, né? E acabaram saindo vitoriosos. Elisa? Próximo assunto, os 2 principais candidatos para a presidência da República até o momento, de acordo com todos os institutos de pesquisa, deram algumas declarações nos últimos dias, julgadas por alguns como polêmicas. O atual presidente Jair Bolsonaro incentivou a população a andar armada com fuzil, para não ser, segundo o presidente, escravizada. Bolsonaro ainda fez uma comparação da compra do fuzil com a compra de feijão. Já o ex-presidente Lula anunciou que, se for eleito, vai regular os meios de comunicação no Brasil, o que muitos entenderam como censura. Alexandre, os extremismos de Lula e Bolsonaro devem ser, de fato, os protagonistas, os responsáveis por roubar a cena nas eleições de 2022? Bom, pena que a gente não viu aí ao vivo, né, a gravação em que ele fala do fuzil e do feijão, né? Porque eu vi algumas vezes, porque eu fiquei assim, puxa, mas não foi isso que aconteceu. Eu leio uma versão no jornal e olho o que aconteceu. O que aconteceu foi que ele disse: olha, que quiserem manter a liberdade, comprem fuzil, né? Aí ele acrescentou: e aí vem um idiota vai dizer que é melhor comprar feijão, né? Então, se não quiser comprar, que não compre, né? Foi mais ou menos assim. Não significa alternativa, ou feijão ou fuzil, né? Não tem essa alternativa. Mas, enfim, o que temos aí é o seguinte: tem um que está pedindo para comprar fuzil para garantir a liberdade. E tem outro que está pedindo um regulamento para tirar a liberdade de expressão, né? Ou censurar, ou restringir, né? Porque sempre que se deseja implantar um regime totalitário, o primeiro alvo é a liberdade de expressão, é calar as bocas. Como, aliás, a gente tem visto aqui no Brasil no desrespeito ao artigo 220 da Constituição, que fala em liberdade de expressão, né, vedado qualquer tipo de censura,
Né? E aí o presidente Lula teria que conseguir no Congresso que fosse revogado o artigo 220 da Constituição e seus parágrafos, né? Para poder implantar essa regulação dos meios de informação, que é um velho desejo dele desde que era presidente. Né? Mas, enfim, e no meio de tudo isso está a nossa liberdade. Né? A nossa liberdade. Liberdade é o bem maior, né? Depois da vida, claro. Mas vida sem liberdade, o que é? Né? Então, foram duas declarações aí que a gente pensa que são extremistas, mas, na verdade, são posições ideológicas de cada um dos dois que estão polarizando a campanha eleitoral. Alexandre, e essa polarização seria benéfica para essa eleição? E mais, qual dos dois lados, Lula ou Bolsonaro, tem mais a ganhar com essa polarização até a eleição do ano que vem? Pois é, uma coisa que não tem como a gente fugir, né? Polarização nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, republicanos ou democratas, né? Os republicanos agora estão querendo tirar o Biden por causa do fiasco lá no Afeganistão, né? E desde Collor versus Lula, depois Lula e Fernando Henrique, sempre foi polarizado. Aécio e Dilma, sempre foi polarizado. Né? Nós temos movimentos aí tentando buscar a terceira via. Né? Ciro Gomes não tira da cabeça dele que ele quer ser candidato, Dória também. Né? Enquanto isso, Tasso Gereissati e Eduardo Leite manejam dentro do PSDB para se livrar do Dória. Né? Enfim, o Kassab está expressando aí a vontade de ter Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como candidato da terceira via. O sonho do PSDB seria ele aglutinar a força da terceira via. Né? Mas a terceira via sempre é terceira, né? Corre o risco de entrar em terceiro lugar e não ir para segundo turno, se houver segundo turno. Elisa? Vamos para o próximo assunto agora, 8 horas e 57 minutos. Nós vamos trazer agora o nome Roberto Jefferson para o Liberdade de Opinião. A subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, defendeu que o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, deixe o presídio de Bangu e passe a cumprir prisão domiciliar. Jefferson, como você acompanhou aqui com a gente na CNN Brasil, foi preso no dia 13 de agosto, depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que acatou um pedido da Polícia Federal. O presidente do PTB é acusado de atentar contra a democracia brasileira por meio de uma milícia digital. A defesa de Jefferson afirma que ele tem diabetes, hipotireoidismo, diverticulite e sequelas do tratamento de câncer e de uma cirurgia bariátrica, além de problemas no intestino e no rim. Como você avalia, então, Alexandre, esse pedido feito pela Procuradoria-Geral da República em relação a Roberto Jefferson? Pois é, está preso aí há mais de meio mês, né? E a gente se pergunta por quê? Porque ele usou o estilo dele, e esse estilo ele traz de longe, né? Sempre teve esse estilo. É a liberdade de opinião de Roberto Jefferson. Agora, usando essa liberdade de opinião, ele comete crimes previstos no Código Penal, calúnia, injúria, difamação, né? Abre-se um inquérito, um processo, oferece-se denúncia, ele é julgado e aí vai pagar pelo crime. Né? Agora ele está pagando liminarmente pelo crime. É prisão preventiva, censura prévia. Né? Isso tudo, qualquer jurista de nome acha isso uma assombração. Né? Mas, enfim, a gente está recebendo isso calado, concordando, né? Como se fosse natural. Em breve pode chegar a nossa vez, né? A gente não se dá conta do que são as liberdades, a gente não valoriza liberdades.
Tem muita gente de mais idade que sabe o que é liberdade, o que é censura, o que é pairar assim como uma espada de Damocles, né? A vontade arbitrária de alguém sobre decidindo se, olha, isso você pode falar, isso você não pode falar, isso foi ofensivo à democracia, é uma militância. Eu acho que o Tiradentes tinha mais militantes, né? E comprovados. Aí não apareceu a conspiração contra a democracia, foram os arroubos dele, né? E até coisa que eu acho que pode, sim, entrar em injúria, calúnia e difamação, né? Seria muito mais lógico, né? E homenagem às liberdades, à democracia e à Constituição, se assim fosse tratado. Mas não foi, né? Fica aqui o registro. Elisa? Ainda neste assunto, Alexandre, o jornalismo da CNN apurou que a tendência é que a decisão sobre esse pedido de prisão domiciliar de Roberto Jefferson seja do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem determinou a prisão do ex-deputado. Como deve ficar o cenário, então, na sua avaliação, Alexandre Garcia, caso venha a decisão das mãos do ministro Alexandre de Moraes? É um dos ofendidos, né? E a gente acha isso normal. Um dos ofendidos manda prender ou tem poder de soltar, né? Semana passada, um grande jurista me ligou e disse: puxa, se fosse o Nery da Silveira, não receberia o Renan lá no Supremo, porque o Renan é réu, teria que ser julgado mais adiante, né? Mas hoje os tempos mudaram, né? Nós temos o inquérito do fim do mundo em que o ofendido é que abriu o inquérito, investiga, denuncia, julga. E a gente acha isso normal. É uma coisa incrível. Então, ele tem todo o poder sobre o Roberto Jefferson, de prender, de soltar, né? O que é isso? O que é isso? Todos nós sabemos o que é isso, né? Não se trata do devido processo legal, de forma alguma. Mas, enfim, ele está cheio de doenças, né, crônicas, né, e certamente o ambiente domiciliar é o ambiente com o qual ele está mais acostumado para tratar aquilo de que ele sofre. Elisa? Seguimos aqui para o próximo assunto e, Alexandre, vamos falar agora sobre ritmo de vacinação. A Confederação Nacional de Municípios, que toda semana faz uma pesquisa para identificar a quantas anda o ritmo de vacinação em todo o país, identificou que 44% das cidades brasileiras estão com problemas na aplicação da segunda dose dos imunizantes. Um dos principais problemas é que muita gente simplesmente não tem voltado para tomar a segunda dose da vacina e, em consequência, não conclui o ciclo vacinal e não completa o ciclo de imunização. O consultor da CNM, a Confederação, afirmou ao jornalismo aqui da CNN que existe uma negligência do governo federal frente ao problema e poucas ações de comunicação massiva para mostrar que é necessário voltar e tomar a segunda dose. Alexandre, como você avalia esse problema identificado pela Confederação Nacional dos Municípios? Está no colo de quem esse problema? Da própria pessoa que simplesmente não volta por algum motivo, acha que não precisa voltar, qualquer que seja? Ou faltou também o governo federal fazer uma campanha daquelas que alertem: ó, pessoal, tem de voltar, hein? Não pode deixar a carteirinha de vacinação perdida no fundo da gaveta. Já foi feita a campanha do governo federal, dos meios de informação, todo mundo está mostrando vacine-se, vacine-se, vacine. É que o sujeito, provavelmente a gente que se vacinou a primeira vez, teve uma reação adversa e levou um susto, né? E não sabe se vai a segunda, aí fica vendo as notícias de reações adversas, sérias, e não vai. Depois fica vendo a notícia de que ainda tem uma terceira dose, mostrando que, afinal, que as duas não seriam eficazes, que ainda precisam de uma terceira, muito bom para o laboratório, que ainda vai vender tudo de novo, a terceira dose, né? Mas aí as pessoas ficam assim, com o pé atrás sobre a eficiência, sobre a reação. Eu acho que isso pesa muito, né? Porque as pessoas não estão lá paradas esperando que a informação caia do céu, elas vão atrás de informação. A rede social descobriu isso, né? Informação de pessoa para pessoa, né? Provavelmente seja isso, daqui a pouco vai estar sobrando vacina, né? Mas, enfim, vamos esperar que as pessoas continuem se cuidando, né? Se prevenindo
e, sobretudo, se prevenindo e tomando as medidas necessárias se aparecerem os primeiros sintomas. Elisa? Citaste rede social também, Alexandre. É curioso como a rede social oferece um acesso maior à informação, democratiza, né, o acesso à informação e, ao mesmo tempo, é responsável por compartilhar um monte de informação desencontrada sobre vacinação, sobre campanha de imunização, o retorno da segunda dose. Você acha que o medo, esse pezinho atrás com reações, pode ter sido o fator principal para esse não retorno das pessoas? Ou, de repente, a melhora nos índices, por exemplo, de internação, UTI, morte, pode ter trazido uma falsa sensação de domínio? Ah, está tudo controlado, então não vou voltar para vacinar. Não, eu acho que não. Eu acho que é medo mesmo. A coisa que mais me põe fora do sério é alguém achar que eu vou acreditar numa balela que vem pela rede social. Eu devolvo e digo, olha, isso é falso e tal, né? Mas, enfim, faz parte da rede social, da liberdade. Cada um de nós decide. A mesma coisa a história da censura, né? Quem deve fazer a censura é a audiência, é o leitor, é o ouvinte, né? Que deixa de confiar em quem está dando notícia deturpada, né? Então, eu acho que na rede social a reação tem que ser essa mesmo. Mas isso não é só aqui no Brasil, está em toda parte isso. A gente vê na Europa os movimentos que a gente tem acompanhado, né? As pessoas estão lá, porque tudo é novo, tudo é experiência, a doença é nova, o tratamento é novo, tudo é novo, né? Então, é aquilo que o tempo é o senhor da razão. Um tempo dirá, mas não é um tempo do ano que vem, é um tempo daqui a 5 anos, né? Que a gente vai olhar para trás e poder ter um equilíbrio, uma sensatez para analisar o que foi feito. Só que se a gente cometer erros crassos agora, a gente vai pagar agora, né? Elisa? Vamos ao próximo assunto, CPI da pandemia. O relator da CPI, o senador Renan Calheiros, vai aumentar hoje a lista de investigados pela comissão. Essa informação foi antecipada pelo relator aqui pra gente na CNN Brasil. Então, quem faria parte dessa lista? A diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, o CEO da Davat, Cristiano Carvalho, também o representante da Davat, Luiz Dominguete, e os coronéis Elcio Bruno de Almeida e Bento Pires. Todos os nomes têm relação com as suspeitas de irregularidades nas tratativas das vacinas e venda de vacina. Alexandre, como você avalia esse, assim, digamos, incremento feito pelo senador Renan Calheiros na lista de investigados da comissão? É o oxigênio que chega para alguém que está respirando já com dificuldade, né? É o sopro final da CPI. Chama de novo os mesmos para tratar dos mesmos assuntos, porque a coisa está fraca, né? Agora tem que tratar do que foi comprado e não do que não foi comprado, né? Aí agora tem esse outro vetor dessa empresa, eu nunca ouvi falar dela, mas eu fiquei sabendo que ela entrega o quê? 210 milhões de doses de vacina, VTC-Log. E hoje está meia página do jornal local aqui de Brasília, se queixando da CPI. Há mais de 40 dias, tentamos que a presidente da empresa seja ouvida para refutar e esclarecer acusações vazias e irresponsáveis que expuseram nossa imagem. Contudo, não fomos ouvidos, né? Tivemos nosso sigilo bancário e fiscal quebrados e vazados, né? Nossos contratos são públicos e fiscalizados pelo TCU. Condenamos a injusta exposição do nosso motoboy, que tem mais de 12 anos de empresa e que tão somente realiza seu trabalho de forma justa e honesta. Então, é mais uma, né? Porque joga, né? Joga e vai para o ventilador, né? Depois vai recolher, não era, né? Quantas pessoas que já passaram lá pela CPI que sofreram muito com isso e que estão movendo... As duas médicas que passaram por lá estão movendo ação de danos morais, né? Então é bom a gente pensar nisso quando se joga. Outro dia o ministro Toffoli, ao não aceitar a quebra de sigilo do advogado Frederico Assef, lembrou disso. Olha, simplesmente se quebra o sigilo para uma busca aleatória para ver se encontra alguma coisa. Isso
Isso é o ministro Toffoli dizendo, escrevendo. Isso é uma violação grave de direitos fundamentais. Então é preciso que a CPI tenha esse cuidado, esse respeito, né, com as pessoas. Pode ser que descubram alguma coisa. Eu não estou dizendo que não vão descobrir que a empresa é inocente. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando do viés político-eleitoral de palanque que agita tudo isso, né? E que faz acontecer essas coisas. Mas, enfim, vai até um ex-secretário de saúde aqui do Distrito Federal, né? Eu imaginei, puxa, não vão investigar os estados, mas ele estaria ligado com aquela vacina que não foi comprada, né? Enfim, tem coisas aqui que eu vejo, né, declarações. Ele estava levando 200 mil na mochila, motoboy. Eu fiquei pensando, se for nota de 100, ainda assim não vai caber numa mochila, não, né? Mas, a alegação é que nesse ramo de logística tem muito pagamento de fornecedor que tem sido feito cash. A suspeita da CPI é que seja pagamento de mensalinho ou algo assim, que a CPI vai atrás para descobrir. Então, que investigue, nós vamos observar para que tudo, e ficar de olho para que tudo seja feito com respeito a direitos e garantias fundamentais. Elisa? Alexandre, chegamos ao fim do nosso tempo, mas amanhã, terça-feira, estamos aqui novamente. Até amanhã. Até amanhã, aproveitem o dia. Reitero sempre para você que nos acompanha que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.